Você provavelmente já comeu mamão centenas de vezes ao longo da vida. Talvez no café da manhã, talvez como sobremesa depois do almoço, ou até mesmo naquela vitamina que parece uma escolha saudável e segura. Afinal, estamos falando de uma fruta que carrega uma reputação quase impecável. Ela é recomendada por nutricionistas, aparece em cardápios equilibrados e faz parte da rotina alimentar de milhões de pessoas. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Será que você está consumindo mamão da maneira correta? O que vou compartilhar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga essa fruta tão comum na mesa dos brasileiros. Porque o mamão não é apenas uma fruta saborosa. Ele é um verdadeiro conjunto de compostos biológicos com efeitos reais sobre o organismo. Quando utilizado da forma adequada, pode contribuir significativamente para a digestão, para a imunidade, para o funcionamento cardiovascular e até para a saúde da pele. Mas quando consumido da maneira errada, parte desses benefícios pode ser perdida e, em algumas situações específicas, problemas desnecessários podem surgir. Isso não é uma questão de opinião. Estamos falando de processos fisiológicos bem conhecidos. O mamão contém papaína, uma enzima especializada na quebra de proteínas. Além disso, oferece beta-caroteno, vitamina C, vitamina A, fibras, potássio, folato e diversos antioxidantes que participam de mecanismos importantes para a manutenção da saúde. Não é por acaso populações que incluem essa fruta regularmente na alimentação costumam apresentar índices menores de inflamação crônica. Existe uma explicação científica para isso. Mas apesar de todos esses benefícios, existe um detalhe que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas consome mamão de maneira inadequada. E é justamente aí que começam os erros que podem comprometer seus resultados. O primeiro deles é extremamente comum. Talvez você mesmo faça isso todos os dias sem perceber. Estou falando do hábito de comer mamão logo após uma refeição principal, especialmente depois de refeições ricas em proteínas animais. Parece algo totalmente inofensivo. Afinal, fruta como sobremesa faz parte da cultura alimentar de muitas famílias. Desde a infância somos acostumados a encerrar o almoço com uma fruta fresca. Parece saudável, natural e até recomendável. Mas quando observamos o que acontece dentro do organismo, a situação é um pouco diferente. Quando você consome alimentos ricos em proteína, como carne, ovos, frango ou peixe, seu estômago precisa criar um ambiente extremamente ácido para que a digestão ocorra de maneira eficiente. Nesse momento, ocorre uma intensa liberação de ácido gástrico e de enzimas digestivas, especialmente a pepsina. Esse processo não acontece instantaneamente. Dependendo da refeição, o estômago pode levar entre 2 e 4 horas para concluir boa parte desse trabalho. Agora imagine que, logo após essa refeição, você adiciona uma quantidade significativa de mamão. O problema não é a fruta em si. O problema é o contexto em que ela está sendo consumida. A papaína presente no mamão também participa da digestão de proteínas. No entanto, ela apresenta melhor desempenho em condições específicas. Quando entra em um ambiente já totalmente ocupado processando grandes quantidades de proteína animal, ocorre uma supressão de mecanismos digestivos que pode prejudicar a eficiência do processo. Ao mesmo tempo, existe outra questão importante. As frutas, de maneira geral, possuem um tempo de permanência muito menor no estômago quando comparadas às proteínas. Circunstâncias normais, uma fruta pode atravessar o estômago em aproximadamente 30 a 40 minutos. Já proteínas animais exigem várias horas. Quando esses alimentos são consumidos juntos ou em sequência imediata, a fruta acaba ficando retida por muito mais tempo do que deveria. E é justamente nesse cenário que algumas pessoas começam a experimentar sintomas. Aquela sensação de estufamento após a refeição, o excesso de gases, o desconforto abdominal, a impressão de que o alimento ficou parado. Muitas vezes o mamão acaba sendo injustamente acusado por esse sintoma, quando na verdade o problema não está na fruta, mas no momento em que ela foi ingerida. Isso explica por que algumas pessoas dizem que o mamão lhes faz mal, enquanto outras afirmam sentir exatamente o contrário. Em muitos casos, a diferença não está no organismo da pessoa, está simplesmente no horário de consumo. Se o objetivo é aproveitar os benefícios digestivos da fruta da melhor maneira possível, existem estratégias muito mais eficientes. Uma das mais interessantes é consumir o mamão pela manhã, em jejum ou antes do café da manhã. Nesse cenário, o sistema está mais livre para absorver seus compostos e utilizar suas enzimas de forma adequada. Outra opção bastante favorável é utilizá-lo como lanche entre as refeições, respeitando um intervalo suficiente em relação à refeição anterior. Dessa forma, o trânsito digestivo ocorre de maneira mais harmoniosa e o organismo consegue aproveitar melhor seus nutrientes. Esse não é o único erro que as pessoas cometem. Existe um segundo hábito extremamente comum que faz com que uma parte valiosa do potencial do mamão seja simplesmente descartada todos os dias. Milhões de pessoas repetem esse comportamento sem sequer imaginar o que estão jogando no lixo. Quando alguém corta um mamão, normalmente retira a polpa, descarta as sementes e elimina a casca sem pensar duas vezes.
parece o procedimento mais natural do mundo. Afinal, as sementes possuem um sabor amargo e uma textura que nem todos apreciam. Já a casca raramente é considerada útil, mas o que poucas pessoas sabem é que justamente nessas partes desprezadas encontram-se compostos que vêm despertando o interesse crescente da comunidade científica. As sementes do mamão concentram substâncias bioativas que apresentam propriedades estudadas por pesquisadores de diferentes países. Entre esses compostos estão a carpaína, o benzilisotioxanato e diversas moléculas associadas a atividades antiparasitárias e antifúngicas. E existe um motivo pelo qual culturas tradicionais da África e da Ásia utilizam sementes de mamão há gerações em práticas relacionadas à saúde. Intestinal. O que os pesquisadores descobriram sobre essas sementes chamou a atenção de muitos especialistas e ajuda a explicar por que esse conhecimento tradicional continua sendo transmitido até hoje. O que os pesquisadores descobriram sobre essas sementes chamou a atenção de muitos especialistas e ajuda a explicar por que esse conhecimento tradicional continua sendo transmitido até hoje. Durante décadas, cientistas investigaram os compostos presentes nas sementes do mamão e encontraram evidências interessantes sobre sua ação contra determinados micro-organismos e parasitas intestinais. Embora ainda existam áreas que necessitam de mais pesquisas, os resultados obtidos até agora são suficientes para mostrar que aquilo que muitas pessoas descartam diariamente possui um valor muito maior do que imaginam. Um dos estudos mais citados nessa área observou indivíduos com infecções parasitárias que receberam preparações à base de sementes de mamão. Os resultados mostraram uma redução significativa da carga parasitária em comparação com os grupos que não utilizaram esse recurso. Isso não significa que as sementes substituam tratamentos médicos convencionais. Também não significa que devam ser utilizadas sem orientação adequada, mas demonstra que existe uma base científica por trás de práticas tradicionais que durante muito tempo foram consideradas apenas crenças populares. O problema é que, como acontece com quase tudo relacionado à saúde, muitas pessoas escutam uma informação positiva e imediatamente exageram sua aplicação. É importante compreender que mais nem sempre significa melhor. Consumir grandes quantidades de sementes diariamente pode provocar irritação gastrointestinal, desconforto abdominal e outros efeitos indesejados. Por isso, quando falamos sobre aproveitamento consciente, estamos falando de moderação. Pequenas quantidades podem ser incorporadas à rotina de algumas pessoas de forma equilibrada. Algumas preferem mastigar algumas sementes frescas. Outras optam por secá-las e triturá-las, utilizando-as como tempero semelhante à pimenta. O mais importante é entender que elas não são simplesmente um resíduo sem valor. A casca também merece atenção. Embora não seja tradicionalmente consumida como alimento, ela contém concentrações interessantes de papaína e compostos associados à atividade anti-inflamatória. Em diferentes culturas, seu uso tópico foi explorado para auxiliar na recuperação de pequenas irritações da pele e ferimentos superficiais. Novamente, não estamos falando de soluções milagrosas. Estamos falando de reconhecer que a natureza frequentemente concentra substâncias valiosas em partes dos alimentos que aprendemos a ignorar. Mas se existe um erro que realmente merece atenção especial, principalmente para quem já passou dos 45 anos, é o terceiro da nossa lista. E esse erro pode impactar diretamente algo que preocupa milhões de pessoas: o controle da glicose sanguínea. Muitas vezes, quando alguém pensa em alimentos que elevam o açúcar no sangue, imagina imediatamente doces industrializados, refrigerantes, bolos ou chocolates. Frutas costumam ficar fora dessa preocupação porque carregam a imagem de alimentos naturalmente saudáveis, e de fato são. Porém, saudável não significa que todas possam ser consumidas sem critério em qualquer quantidade. O mamão possui um índice glicêmico que varia de acordo com seu estágio de maturação. Esse detalhe faz toda a diferença. Quando a fruta ainda está mais verde ou apenas parcialmente madura, uma parcela maior dos seus carboidratos permanece na forma de amidos complexos. Conforme amadurece, esses amidos são convertidos gradualmente em açúcares mais simples, tornando a fruta mais doce. Exatamente por isso que aquele mamão extremamente maduro, de cor intensa e textura muito macia, pode produzir uma resposta glicêmica maior do que muitas pessoas imaginam. Para indivíduos jovens, ativos e com boa sensibilidade à insulina, isso normalmente não representa um problema significativo. O organismo consegue administrar essa carga de açúcar com relativa facilidade. No entanto, a realidade muda quando analisamos pessoas com resistência à insulina, excesso de peso, histórico familiar de diabetes ou alterações metabólicas já instaladas. Nesses casos, grandes quantidades de mamão muito maduro podem contribuir para elevações glicêmicas mais expressivas. E o mais curioso é que muitos indivíduos sequer suspeitam disso. É comum encontrar pessoas que seguem uma alimentação aparentemente exemplar. Elas evitam refrigerantes, cortam sobremesas industrializadas, reduzem o consumo de açúcar refinado e fazem diversos esforços para controlar a
Mesmo assim, os resultados dos exames continuam acima do esperado. Quando a rotina alimentar é analisada com atenção, às vezes surge um padrão interessante. Frutas extremamente maduras são consumidas em volumes consideráveis ao longo do dia. Não apenas mamão, também outras frutas naturalmente doces. Isso não transforma o mamão em um inimigo. O verdadeiro problema está na combinação entre quantidade, frequência e grau de maturação. A diferença entre uma porção equilibrada e um excesso pode ser muito maior do que parece. Muitas pessoas acreditam que, por ser uma fruta, não existe limite. Mas o organismo não analisa os alimentos com base em rótulos emocionais. Ele responde aos compostos químicos que chegam até ele. Por isso, uma estratégia mais inteligente consiste em escolher frutos em estágio intermediário de maturação. Eles continuam saborosos, fornecem nutrientes importantes e tendem a provocar respostas glicêmicas mais equilibradas. Além disso, observar o tamanho das porções faz toda a diferença. Quantidades moderadas costumam oferecer benefícios sem sobrecarregar o metabolismo. Para quem já possui alterações glicêmicas diagnosticadas, monitorar os níveis de açúcar após o consumo pode fornecer informações extremamente úteis sobre a resposta individual do organismo. Existe um princípio importante na nutrição que raramente recebe a atenção que merece. Duas pessoas podem consumir exatamente o mesmo alimento e apresentar respostas metabólicas completamente diferentes. Por isso, conhecer o próprio corpo é tão importante quanto conhecer os alimentos. Mas ainda existe outro erro muito difundido, especialmente presente nos cafés da manhã de inúmeras famílias brasileiras. Um hábito tão comum que quase ninguém questiona. Talvez você já tenha feito isso hoje. Talvez esteja fazendo há décadas. Estou falando da combinação entre mamão e leite ou outros derivados lácteos. À primeira vista, parece uma união perfeita. De um lado, uma fruta nutritiva. Do outro, uma fonte tradicional de proteínas e cálcio. Juntos, parecem formar uma refeição completa e equilibrada. Foi exatamente essa imagem que se consolidou ao longo de gerações. A clássica vitamina de mamão preparada no liquidificador tornou-se praticamente um símbolo de alimentação saudável para muitas famílias. Em diversas casas, ela continua sendo servida diariamente sem qualquer questionamento. No entanto, quando observamos essa mistura sob a perspectiva da digestão e da bioquímica alimentar, encontramos alguns pontos que merecem reflexão. A papaína presente no mamão atua diretamente sobre proteínas. Já o leite contém proteínas específicas, especialmente a caseína, que apresenta características próprias durante o processo digestivo. Quando essas substâncias se encontram, algumas pessoas podem experimentar uma digestão mais lenta e menos confortável. E é justamente aí que começam sintomas que muitos indivíduos nunca conseguem explicar completamente. Tomam a vitamina de mamão pela manhã, acreditando estar fazendo uma das escolhas mais saudáveis possíveis. E, pouco tempo depois, sentem uma sensação de peso no estômago, um desconforto persistente, gases ou inchaço que parecem surgir sem motivo aparente. Como esses sintomas nem sempre aparecem de forma intensa, acabam sendo ignorados. A pessoa continua repetindo o hábito por anos sem perceber que aquela combinação específica pode não ser a mais adequada para o seu organismo. É importante entender que isso não acontece com todo mundo da mesma maneira. Existem pessoas que consomem mamão com leite regularmente e não relatam qualquer desconforto perceptível. No entanto, indivíduos com digestão mais sensível, tendência a refluxo, gastrite ou alterações intestinais frequentemente apresentam uma resposta diferente. Nesses casos, a mistura pode tornar o processo digestivo mais lento e menos eficiente. Além da questão digestiva, existe outro ponto que merece atenção. Alguns nutrientes e compostos bioativos presentes no mamão são melhor aproveitados quando a fruta é consumida de forma mais simples. Quando adicionamos determinados alimentos ao mesmo momento da refeição, parte desse potencial pode deixar de ser aproveitado da maneira ideal. Isso não significa que uma vitamina de mamão vá causar um problema grave ou imediato. Não é disso que estamos falando. O ponto principal é a eficiência. Se o objetivo é extrair o máximo dos benefícios nutricionais da fruta, existem formas mais interessantes de consumi-la. Uma alternativa cada vez mais utilizada é combinar o mamão com água de coco. Além de proporcionar uma textura agradável, essa combinação oferece minerais importantes e costuma ser melhor tolerada por muitas pessoas. A opção é utilizar bebidas vegetais sem açúcar adicionado. Há ainda quem prefira preparar a bebida apenas com água e adicionar um pequeno pedaço de gengibre fresco, criando uma mistura refrescante e naturalmente aromática. O resultado costuma ser uma bebida leve, fácil de digerir e capaz de preservar melhor algumas das características que tornam o mamão tão valioso. Mas agora chegamos ao quinto erro. E entre todos os que discutimos até aqui, este talvez seja o mais negligenciado. Também é aquele que pode gerar consequências mais relevantes para determinadas pessoas, especialmente aquelas que utilizam medicamentos de forma contínua.
Esse assunto raramente aparece nas conversas do dia a dia. A maioria das pessoas acredita que apenas medicamentos fortes apresentam interações importantes. Existe uma tendência a pensar que alimentos naturais são completamente neutros e incapazes de influenciar tratamentos médicos. A realidade é muito diferente. Praticamente tudo que consumimos possui potencial de interação com processos biológicos. Alguns alimentos podem alterar a absorção de medicamentos, outros podem potencializar ou reduzir determinados efeitos. E o mamão não está totalmente fora dessa regra. Isso se torna ainda mais importante quando observamos um detalhe demográfico interessante. Uma parcela significativa das pessoas que consomem mamão regularmente está justamente na faixa etária em que o uso de medicamentos contínuos se torna frequente. Estamos falando de homens e mulheres que utilizam remédios para pressão arterial, colesterol, diabetes, circulação sanguínea, tireoide e diversas outras condições comuns após os 45 ou 50 anos. Nesse contexto, ignorar possíveis interações não é uma atitude inteligente. Uma das associações mais discutidas envolve os anticoagulantes, especialmente aqueles utilizados para reduzir o risco de formação de coágulos. Certos compostos presentes no mamão, incluindo a papaína, demonstram efeitos que podem influenciar mecanismos relacionados à coagulação sanguínea. Em circunstâncias normais, isso pode até ser visto como algo positivo. Uma circulação saudável é fundamental para a manutenção da saúde cardiovascular. No entanto, quando esse efeito natural se soma ao efeito produzido por medicamentos anticoagulantes, a situação merece acompanhamento. O resultado pode ser uma potencialização da ação do remédio em alguns indivíduos mais sensíveis. E quando isso acontece, começam a surgir sinais que muitas vezes passam despercebidos. Pequenos hematomas aparecem com mais facilidade. Sangramentos nasais tornam-se mais frequentes. O sangramento das gengivas durante a escovação parece mais intenso do que o habitual. Nenhum desses sintomas isoladamente costuma causar pânico. O problema é que eles podem representar um desequilíbrio que precisa ser avaliado. Por isso, as pessoas que utilizam anticoagulantes não devem assumir automaticamente que qualquer quantidade de mamão é adequada para a sua situação específica. O mais prudente é discutir esse hábito alimentar com o profissional responsável pelo acompanhamento médico. Os anticoagulantes não são os únicos medicamentos que exigem atenção. Existe também uma questão relevante relacionada aos medicamentos utilizados para o controle do diabetes. O mamão apresenta características interessantes no metabolismo da glicose, principalmente quando observamos diferentes estágios de maturação da situação clínica da pessoa. Seu consumo frequente, combinado ao uso de determinados medicamentos hipoglicemiantes, pode contribuir para oscilações dos níveis de açúcar no sangue. Em alguns casos, isso pode favorecer episódios de hipoglicemia. E quem já passou por uma queda significativa da glicose sabe o quanto essa experiência pode ser desagradável. Tudo pode começar com sintomas aparentemente simples, uma sensação repentina de fraqueza, tontura, tremores leves, suor frio, dificuldade de concentração. Em situações mais intensas, a confusão mental pode surgir e comprometer atividades cotidianas importantes. Mais uma vez, isso não significa que pessoas com diabetes devam eliminar o mamão da alimentação. Essa não é a conclusão correta. O verdadeiro aprendizado aqui é que cada organismo possui características próprias e que alimentação e medicação precisam funcionar em harmonia. Quando um alimento passa a fazer parte da rotina diária, especialmente em quantidades significativas, ele merece ser considerado dentro do planejamento terapêutico. Afinal, saúde não é apenas sobre tomar medicamentos. Também envolve entender como os alimentos participam do funcionamento do organismo. É exatamente por isso que conversas abertas entre paciente e profissional de saúde são tão importantes. Pequenos ajustes podem fazer uma enorme diferença nos seus resultados de longo prazo. E existe uma lição maior escondida por trás de todos esses 5 erros. Muitas pessoas acreditam que uma alimentação saudável depende apenas de escolher alimentos considerados bons. Mas a verdade é que a forma de consumo é quase tão importante quanto o alimento em si. O horário influencia, quantidade influencia, o estado de maturação influencia, as combinações influenciam, os medicamentos influenciam. Quando começamos a enxergar a alimentação dessa maneira, percebemos que ela funciona como um sistema integrado. Nada acontece isoladamente. Cada escolha produz efeitos que se conectam com outras escolhas. E é justamente nesse ponto que o mamão deixa de ser apenas uma fruta comum e passa a ser um exemplo perfeito de como pequenos detalhes podem alterar completamente os resultados que obtemos com a alimentação. Agora que você conhece os 5 erros mais importantes, existe uma pergunta inevitável que precisa ser respondida. O que acontece quando você faz tudo da maneira correta? Porque entender os erros é apenas metade da história. A outra metade talvez seja ainda mais interessante. Quando consumido no momento adequado, quantidade apropriada e respeitando as características individuais de cada pessoa, o mamão revela um potencial que vai muito além do que a maioria imagina.
E é exatamente sobre esses benefícios, respaldados pelos mecanismos fisiológicos que tornam essa fruta tão especial, que vamos falar a seguir.